Sobre. Mesmo. É N. Ah, é. É o 4 mesmo. Ah, tá. É N. É ele mesmo. Esse aqui eu achei foda. Esse aqui, ó. 503. Vamos ver se é. Vamos ver. Coisa. Folha estimativa, gente. Qual que é esse que você falou, Felipe? É o 4, um pouquinho pra trás aí, professor. A lista de recorrentes. É, da recorrência de substituição, né? Porque o método mestre e a árvore são mais tranquilos, né? Agora a substituição. Aí. Ó, essa frase é importante, hein? Precisamos provar a forma exata da hipótese indutiva, hein? Exatamente. Então não dá pra fazer a próxima. Aqui, eu tô. Aí, esse. Qual que é esse? 4, professor. 3 vezes n sobre 2 mais n. 3 t de n sobre 2 mais n. Então, primeiro... E aí, Daniel, tudo bom? Opa, tudo já, professor? Tá. Brigando aqui com a recorrência, hein? Bom, precisa fazer uma estimativa para ela aí, né? Como ele está pedindo para resolver, você também pode chutar um valor se você quiser. Eu não preciso abrir. Pode fazer uma estimativa olhando n igual a potência de 2, né? Para ver se o que dá. Então é 3t de n sobre 2 mais n. Alguém conseguiu alguma estimativa razoável, hein? É, se fizer pelo mestre ali, você consegue ver que ele dá n elevado a log de 3 na base 2, né? Esse aqui? É. Ah, tá. Que é o 6, né? É. Que é parecido com o 6, né? É, porque, mas isso aí você só vai mostrar, né? É. Por isso que eu acho que naquele ali, acho que ele Exato. quer que você abra ela mesmo. Exatamente. É. Esse é o X da questão dela. Uhum. T de n é igual a 3t de n sobre 2 mais n. Então vamos ver. T de n é igual a 3t de n sobre 2 mais n. Aí tem lá t de 1 é 1, né? E aí, você tentou inicializar com potência de 2? 2 elevado a k? 2 elevado a Ok. k. N igual a 2 elevado a k. E deu para ter uma estimativa? Deu não. Não deu? Só se eu errei conta. Então vai ficar assim. Confere aí. T de n igual a 3t. Aí a gente esquece o piso, né? Só para ter uma estimativa, né? Aqui vai ficar 2 elevado a k menos 1, né? Mais n. Esse n é n igual a 2 elevado a k. Bom, aí aplica a mesma definição aí para o t de 2 elevado a k menos 1. Isso aí fica o quê? 3 vezes, quanto que fica o t de 2 elevado a k menos 1? 2 elevado a k. 3 vezes t 2 elevado a k menos 2 mais 2 elevado a k menos 1. 2 elevado a k menos 1. Mais 2 Mais esse 2 elevado a k, né? Ah, aqui tem o 3 multiplicando, né? Aí bagunça tudo, né? Uhum. Mas, professor, agora, pensando aqui naquele que eu te mostrei agora, se você pegar... Então vamos ver, peraí. O 3 ali... Vamos mais isso aqui. A3 ao quadrado, né? T de 2 elevado a k menos 2, só arrumando essa expressão, né? Mais 3 vezes 2 elevado a k menos 1
Que é a mesma coisa de 2 elevado a k sobre 2, né? Eu acho que assim vai ficar alguma coisa... É isso que eu tava pensando. Porque vai juntar com esse 2 elevado a k aqui, ó. Né? Vamos mais um, né? Ou já dá para ver? Vamos mais um. Para ver a sequência da soma que vai dar aí. Vai dar uma série. Então isso aqui vai dar 3 ao quadrado. Agora quanto vale t de 2 elevado a k menos 2? Vai dar 3 vezes t de 2 elevado a k menos 3, né? Mais 2 elevado a k menos 2. Oi. Mais 3 vezes 2 elevado a k sobre 2 mais 2 elevado a k. Aí arrumando essas coisas aí, vai dar 3 ao cubo, né? T de 2 elevado a k menos 3 mais 3 ao quadrado. Aqui eu posso colocar 2 elevado a k sobre 2, né? Mais... Sobre 2 ao quadrado aí embaixo. Sobre 2 ao quadrado, tá certo. Mais 3 vezes 2 elevado a k, mais... sobre 2, né? Mais 2 elevado a k. Então, eu acho que vai aparecendo essa PG aí, né? De razão 3 sobre 2, né? Aqui é como se fosse 3 elevado a 0 sobre 2 elevado a 0, como se fosse 1, né? Vezes 2 elevado a k. Ou seja, esticando tudo isso aí, até ficar t de 1. T de 1 é quando na potência do 2 ali, dentro do t, fica t de 2 elevado a k menos 1, né? Então isso aqui vai ficar alguma coisa assim, né? 3 elevado a k menos 1 lá na frente, né? Seguindo, né? 3 elevado a k menos 1, t de 2 elevado a k menos 1. Na verdade eu preciso de chegar no zero, né? Para dar 2 elevado a 0, que é 1, para substituir pelo t de 1. Então tem que ir até o k, né? 3 elevado a k, t. 3 elevado a k, t, de 2 elevado a k menos k, que é 2 elevado a 0, que é 1, né? Mais, agora aqui, vamos já fazer assim, ó, ver se vai dar certo. Coloca já o 2 elevado a k em evidência, né? Porque ele é comum aí a todo mundo, esses 2 elevado a k, entende? Ele aparece aqui, ele aparece aqui, ele aparece aqui, né? E aqui dentro começa com um índice aí, um inteiro a menos do que esse 3 elevado a k, né? Então vai ficar 3 sobre 2 elevado a k menos 1. K menos 1 mais... E assim por diante, né? 3 sobre 2 elevado a k menos 2. Até 3 sobre 2 elevado a 0, que é 1. 0. E aí t de 1 é 1, né? Vai ficar esse 3 elevado a k. 2 elevado a k é n. Como que resolve isso aqui, hein? Esse aqui tudo bem, isso aqui vai ser substituído por n, né? Esses 3 aí a gente faz a soma aí, né? Tudo bem. Vai dar alguma coisa. Mas e esse 3 elevado a k, né? Tem que colocar um 3 elevado a log n. Aham. Bom. K é log n, né? Então, n é igual a 2k, implica que k é log n. Log n na base 2, né? Log n. Então vai dar 3 elevado a log n, só que é na base 2, né? Então, que coisa, hein? Bom,
Tudo bem, a gente pode até resolver, mas o negócio está complicando, tá vendo? Não era para ser, ou pelo menos não precisava ser tão... E essa série? Significa assim, olha, que olha, nem sempre estimando também, usando potência de 2, a gente vai chegar em alguma solução, né? No item, no item 6, ele já dá mais ou menos essa solução, né? Que é n elevado a log 3 na base 2, né? Mas enfim, como é que a gente resolveria isso aí no 4? Bom, no 4 está dizendo, resolva a recorrência. Ele não tá sugerindo nenhuma solução. Então, a princípio, você pode resolver também, sabe? Chuta algum valor aí. O de n quadrado, qualquer coisa. Entende? Se ele está mandando você resolver, a gente queria achar uma solução assim justa, né? Fazendo esse desenvolvimento. Porque a gente está indo aqui com igualdade, tá vendo? Se a gente conseguisse achar uma fórmula justa, a gente resolver isso, conseguisse enxergar o log n, o n elevado a log 3 na base 2, aí a gente poderia... Acho que isso aí vai vir se você substituir o K por log n nos dois ali, tanto no 3 quanto no 2 elevado a K ali. Aí tem que K por log n, aqui vai dar n, mas o 3 elevado a K vai ficar 3 elevado a log n na base 2, né? Tem alguma propriedade? A elevado a log b na base C? Tudo bem. A elevado a log b na base A é b, né? Mas... pois é, mas e aí, como que faz, né? Enfim. Bom, mas mesmo que dê certo, mesmo que você vai para frente e que dê certo, sei lá, ainda vai vir mais coisas aqui para frente, né? Vai vir mais cálculos aqui. Então, esse 4, você pode, sabe, resolver algum... Você pode chutar um valor para ele, não tem problema. Por exemplo, aqui já tem n, né? Pelo menos O de n ele é. Pelo menos menor ou igual que Cn ele é. Agora, você pode tentar um Cn quadrado, por exemplo. Cn log n. Aquela produção vai mesmo até K mais 1? Vai até K menos 1? K menos 1. Aqui, né? Aqui K menos 1. Você tem 2 K menos... Não. É que esse cara aqui é K menos 2, né? Às vezes sai errado. Esse cara aqui é K menos 2. Esse aqui é K menos 1. Assim, né? Tudo bem, essa soma desenvolve. Vai dar algum fator de K aí. Mas tem coisa sobrando aí. Esse 3 elevado a K vai ficar 3 elevado a log n na base 2. Então... Talvez se desenvolver essa soma aí... 3 elevado a K... Tá vendo? Ele não quer fazer tanta conta assim, né? É igual... Qual lado da soma que deve majorar? O da direita ou... Qual lado da soma aí que deve ter o que define a complexidade? Da direita ou da esquerda? É um dos dois. Não, a gente está resolvendo o T de n com igualdade, né? Mas podia ser desigualdade, menor ou igual, não tem problema. A gente pode majorar as coisas também. Não precisa desenvolver com igualdade. Mas eu não estava querendo ir às últimas consequências nas contas, sabe? Preencher aqui 2, 3 páginas de conta. Queria uma estimativa mais imediata. Então essa soma aqui, a ideia de usar essa estimativa, potência de 2, é para você ter uma ideia, né? Para desenvolver, chega pronto. Então, quer dizer, isso aqui você pode até ir para frente, sei lá, achar lá o log 3 na base 2 de alguma forma, né? Mas você pode resolver de uma outra forma. Aqui está dizendo resolva. Você pode mostrar que T de n é menor ou igual que Cn quadrado, por exemplo. Não tem problema nenhum. Aqui não está pedindo para resolver da forma mais justa possível, entende? Exata. Agora, esse 6 sim. Aqui ele está dizendo, ó, mostre que T de n é 3 T de n sobre 2 mais n é O de n elevado a log 3 na base 2. Aí sim. Aí você tem que mostrar essa estimativa aqui. Chegar ali. Agora essa 4 você pode tentar mostrar que T de n é menor ou igual que Cn quadrado, ou n quadrado, não é? O de n quadrado. Entende?
tentaram fazer isso? Foi assim que você fez, Francisco, ou não? Eu quando vi que Hum. a recorrência casava com o método mestre, eu já fui ver qual é a estimativa do método mestre. Ah, e você já achou o log N? Aí eu já estimei tá. com N elevado É. a log de 3 Aham. base 2 mais um CN. Ah, tá. Você estimou pelo método mestre, né? É. Tá certo. É uma saída, né? Então podemos tentar assim. Vamos ver. Apaga tudo isso aqui. Como é que é pelo método mestre? Calcula o A, né? Ó, isso aqui não é para fazer pelo método mestre. É antes do método mestre. Mas você pode estimar, entendeu? Não tem problema. Aqui embaixo do braço no rascunho você estima e fala, então agora eu vou provar isso. Não tem problema nenhum. Então, posso até pedir na prova. Prova esse exercício sem usar o método mestre. Não tem problema, você usa fora da prova, no rascunho, para estimar, e prova depois sem usar. Entendeu? Então, Francisco fez assim. Mas, novamente, a prova vem depois. Mesmo na minha questão de prova, eu podia mostrar que eu só estou desenvolvendo a minha estimativa. Aham, exatamente. Usar o mestre para chutar. Exatamente. Pode usar o mestre para chutar, não tem problema nenhum. Então, Tá bem chutando, você já tá bom. como é que aqui? Tá acertando, né? Você já tá acertando o negócio. Você olha, O A é 1, né? você fala, né? Deve ser esse aqui, né? Mas Devi, O B é 2. Se você depois tentar provar exatamente com teta, vai te complicar. Você tem que botar um CN. Você N elevado a log A na base B, né? Lembra do método mestre? É assim, né? Vai dar N elevado a log 1 na base 2. Vai dar N elevado a 0. Aí é 3, né? Oi? Oi, cara. Que A é coisa, 3, hein? B é 2. Aqui é 3. Aqui é A. Log N elevado a log 3 na base 2. Tudo bem, fica assim, né? Não tem mais. Log 3 na base 2, que é 1 e alguma coisa, né? Está entre 1 e 2 aí essa expressão. Eu tenho mais Agora, comparando o F de N, tem que lembrar do papelzinho. Eu não trouxe o papelzinho. Se só alguma coisa desse cair na prova, eu ponho aquela tabelinha lá. Aquela tabelinha não é para decorar, é para saber usar. Entende? Então, como é que fica? F de N, que é igual a N, quer dizer, N tá limitado superiormente por esse N elevado a log 3, né? Porque ele tá acima, é 1 e alguma coisa. Então, isso aqui é O de N elevado a log A na base B, mas além disso, precisa ter o menos epsilon aqui, né? Porque ele é N elevado a 1 e alguma coisa, para algum epsilon maior que 0. Aí, isso aqui joga a solução para o caso 1, eu acho, né? Que é O, né? Então vai ficar pelo caso 1 do método mestre, implica que T de N é igual a θ, né? Teta de N Teta, elevado a log. log A na base B, né? Ah, sim, log 3 na base 2. N elevado a log 3 na base 2. Isso aqui é para... Exatamente. Foi uma solução pelo método mestre. Mas nesse exercício aqui é uma estimativa. Uma estimativa. Será que a gente consegue provar agora que isso aí realmente é N elevado a log 3 na base 2? Pelas contas lá? Fazendo a substituição, né? Então, vamos ver. T de N é igual a 3T de N sobre 2 mais N. Então, T de N é igual a 3 T de N sobre 2 mais N. T de 1 é 1. T de 1 é 1. Então, vamos provar que T de N é menor ou igual que uma constante vezes N elevado a log 3 na base 2. N elevado a log 3 na base 2. Então, vamos para o caso geral. Vamos para o caso geral. Então, vai ficar T de N igual
a 3t de n sobre 2 mais n. Agora, t de n sobre 2, pela hipótese lá de indução, é menor ou igual que 3 vezes... Bom, primeiro a gente tira esse teto, né? 3t de n sobre 2, tira o piso, exatamente, mais n. Agora esse cara aqui, pela hipótese, é menor ou igual que 3. Agora aplica o t de n sobre 2 aqui no c. 3c n sobre 2, né? Elevado a na base 2 mais n. É isso, né? Mais n sobre 2? Mais n sobre 2, T de n sobre 2 Ah, não. Não, só. mais n, né? Tá certo, tá certo. É. Certo. E agora, como tem que mostrar que isso aí é cn log 3 na base 2. Então, isso aqui, como é que podemos escrever isso aqui? 3 sobre... tem esse 2... vai ficar 3c... Bom, aqui vai ficar n elevado a log 3 na base 2. Agora, o denominador fica quanto? 2 elevado a log 3 na base 2, que é... 3, né? É. Aqui vai ficar... Aqui 3, entende? Porque vai ficar 2 elevado a log 3 na base 2, embaixo. Esse n sobre 2 elevado a log 3 na base 2, divide a potência por numerador e por numerador. Por denominador. Numerador e denominador. Então fica n elevado a log 3 na base 2, sobre log 3 na base 2, que tudo é 3. Né? Pela propriedade a elevado a log b na base a é b. Entendeu? Aí mais n. É. Aqui tudo bem, né? Mas sobrou esse n, né? Então, é só uma questão de ajuste. Esse aí é um fator menor, né? É um fator menor, né? Então, como é que faz para ajustar? Soma sei lá, um kn aqui, né? Vamos ver. É alguma coisa assim, né? Soma um kn. Viu? Como não dá para aplicar direto? Não, mas... Bom, vou colocar em azul aqui só para... Tem que fazer o ajuste. Não, mas não é... Vamos ver se o ajuste dá certo, né? Eu falo que o teorema do mestre, ele já é provado que se você achou daquela forma, ele vai ser ó, vai ser... Não, exatamente. É que você usou o teorema do mestre para uma estimativa, exatamente. Você pode... Só que você resolveria essa questão sem fazer tudo isso. Você pode... Se a questão não pedir, claro. Aham. Isso aqui é só um ajuste de contas. Você pode somar, quando fala O de qualquer coisa, você pode somar qualquer fator de ordem menor, não tem problema. O de n quadrado é como se fosse n quadrado menos 3n ou mais 3n, tudo é O de n quadrado. E a constante aí, ela é relevante no C. Exatamente, o C não está desempenhando papel nenhum. Então a gente, se quiser, já pode colocar o C como 1 também, exatamente. Bem lembrado. Pode já colocar o C como se apagasse ele, né? Como se ele fosse 1. Como se ele fosse 1. Quer dizer, o que vai mudar aqui em azul? Vai mudar o t de n sobre 2, né? Que vai ficar n sobre 2 log 3 na base 2 mais k n sobre 2, né? Assim, né? Que vai mudar. Então, e aqui mais k n sobre 2. Né? Bom, agora, continuando as contas aí, vai ficar n elevado a log 3 na base 2, que é o que a gente quer. Mas queremos o kn também, né? Então, vamos ver. Coloca o n em evidência, porque esse cara está aparecendo aqui nesses dois termos aqui, e dentro do parênteses vai ficar o quê? 1 mais k sobre 2, né? Bom, nós gostaríamos que tudo isso aqui fosse k, né? K. Então temos que achar o k correto aí.
Então tem que fazer essa continha, né? 1 mais Menos 2. K sobre 2 igual a K. Resolve aí, vai dar o quê? Menos 2. Menos 2, né? Porque passa o K sobre 2 para lá. Vai ficar K sobre 2. Não é? K menos meio. Desculpa. K menos K sobre 2 vai dar K sobre 2, né? K igual a 2, né? K igual a 2. Não é isso? Você não multiplicou 3 ainda. Mas o 3 você cortou, né? Então pera lá. A N aí, Exatamente, erramos na conta. O 3 tá lá, né? Erramos na conta. Ei, tá vendo? O que dá? Fazer de cabeça, né? É a tal história. Onde que vai mesmo esse 3? Ali, ó, no... Vai ficar... a N 3K sobre 2. Uhum. K1 mais 3K. Vamos fazer de direito, vai. Já erramos uma vez. Vamos fazer direito. Eita. Então aqui vai dar 3 vezes T de N sobre 2. Quanto que é T de N sobre 2? É menor ou igual que N sobre 2, né? Elevado a log 3 na base 2. Mais K N sobre 2. Tudo dentro do parênteses. Mais... É isso aí, né? Agora tá certo. Bom, isso aqui vai dar 3 N elevado a log 3 na base 2 sobre 2 elevado a log 3 na base 2, que é 3, mais, distribui o K, né? 3kn sobre 2, mais N. Então aqui tudo bem, né? Corta. Dá N elevado a log 3 na base 2. Vou colocar mais aqui. N elevado a log 3 na base 2. Mais, coloca agora o N em evidência. Quem fica dentro do parênteses? 3K sobre 2. Mais 1, né? Mais 1. Agora sim, nós queremos que esse cara aqui fique igual a K. Então precisamos resolver essa conta aí. 3K sobre 2 mais 1 igual a K. Bom, aí passa o 3 sobre 2 para lá. K menos 3 sobre 2K. K menos 1,5 de K. Vai ficar menos meio de K, né? Devia passar o K para cá, né? Assim, né? Então K igual a menos 2, né? Tá certo? Ou não? Fica fácil de ver se multiplicar tudo por 2. Fica fácil de ver se multiplicar tudo por 2. Os dois lados. Então vai ficar 3K mais 2 igual a 2K. É só tirar 3K menos 2K. Muda o K para cá, vai ficar K igual a menos 2, né? É isso aí. Então agora, voltar tudo de novo. Com N elevado a log 3 menos 2N, é para dar tudo certo. Fazer pela terceira vez. Mas é assim mesmo. Então, Recorrência... A solução seria exatamente isso. Tn é menor ou igual que n elevado Aham. a log 3 na base 2 menos... Isso aí não deixa de ser θ de n elevado a log 3 na base 2. É limitado superiormente e inferiormente por n elevado a log 3 na base 2. É com 2N, menos 2N você acha certinho, então. Se você fazer tudo de novo agora, com K igual a menos 2, aí ajusta certinho. Vai dar certinho. Você vai chegar no n elevado a log 3 sobre 2, menos 2n. Como prometido lá. Então, tá vendo, gente? Recorrência é demorado. Não é assim, pá. Você precisa fazer umas estimativas, né? Antes de começar a provar. Nesse exercício 4, você poderia vir aí e provar também que T de n é menor ou igual que n quadrado. Não tem problema nenhum. Se cair um desses na prova, você prova que é menor ou igual que n quadrado. Se está só assim, resolva a recorrência, você resolveu. Entende? mas só por um termo de ordem menor aí.
Aí você tem que... Esse n elevado a log 3 na base 2 é o valor justo, que a gente achou pelo método mestre e tal. Se eu lembrar de fazer isso, ótimo. Mas você pode chutar algum valor também e pronto. Mas, Marcelo, Né? eu comecei tentando com n ao quadrado, e aí, no ajuste eu vi que tinha que diminuir, porque sobrava um termo de ordem menor. Sobrava um n. Se você chutar n ao quadrado, você vai ver que sobra um n. Então, justamente quando eu vi que tinha que ser menor que n ao quadrado, eu falei, Mas se você fizesse esse K, É porque é menor na potência, não K. tá. Menor na potência. Tem que ser menor que n ao quadrado. Por isso que é n elevado a log na base 2 de 3. Agora, se você quiser ser mais rigoroso aqui, você vê que a base não está sendo satisfeita, né? Porque t de 1 é 1. E n elevado a log 3 mais kn, né? Para k igual a menos 2 e n igual a 1, né? Vai ficar 1 elevado a log 3 na base 2, que é 1, né? Menos 2, que é menos 1, né? Vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. E t de 1 é 1. Ainda, né? Ainda não tá acertando, não tá, né? E se dá pra, em vez de ser um mais KN, ser um menos KN? Mas vai ficar Não, menos 2. ele é menos. Ele é menos 2, é. É menos 2. Ele é menos 2. Pois é. Uma forma de corrigir isso é voltar à constante certa. Nós não ignoramos a constante? Voltar constante. Ainda temos a liberdade de colocar uma constante aqui. Lembra que nós ignoramos? Sim. Então, basta colocar, por exemplo, A constante. constante 2, né? 3. Ou 3. Qualquer coisa maior que igual que 2 dá. Peraí, então... Ou não? Dá, né? 2 não dá, né? Tá. Vai dar 0. Tem que ser maior que 3. 2 não dá? Porque vai ficar t de 1. É 1 menor ou igual a 2 vezes 1 menos 2, vai dar 0. Quantos que vale esse cara aqui? 1. Porque 1 Então, 2 é 1. se a constante for 2, né? Vai ficar 0. 2 menos 2 é 0. Exatamente. Então tem que ser 3, né? Constante. Ser maior que 3. É. Maior ou igual que 3, é. Enfim, tá vendo esse detalhezinho? Entendeu? Mas na análise assintótica, nós não estamos preocupados com esses valores. Um caso básico. Com caso básico, sabe? Não tem que preocupar com ele tendendo a infinito. Então, a gente sabe que uma hora isso... Sim, mas... Eu sei, mas Numa questão faz de parte, prova, né? Faz parte. você veria a base, ou seja, se a base foi satisfeita. Olha, depois que você fez tudo isso de conta, eu não... Tá satisfeito. Eu estou satisfeito. Era isso que eu queria saber. Agora, se é uma questão que é 3 linhas assim, né? A base você resolve o caso geral em 3 linhas, aí a base fica importante, né? Mas num caso desse aqui, né? Repetir 3 vezes a mesma conta, né? É. Porque foi 3 vezes, né? Foi uma pessoa. Vai ter que ter K. Agora eu já achei o K. Bom, vou ver sem com K mudar. Então resolve isso aí com antecedência, essas coisas, sabe? Porque você vai me pedir para fazer no corredor, eu vou falar, não, deixa para a próxima aula, porque todo mundo quer saber. Né? E às vezes não tem próxima aula, né? Porque só tem a próxima, né? Porque a outra já é a prova. Enfim. Então tá bom. Vamos fazer mais alguma coisa aqui. Pera lá, vamos ver. É esse aqui, ó. Lembra do problema lá da divisão em conquista, né? Achar o máximo e o mínimo, hein? Max, min. Então você vê. O algoritmo tradicional, né? Nossa. Fazer 2 passagens, né? Ou uma passagem só, terminando o máximo e o mínimo, ia dar aproximadamente 2n, né? Operações, né? Aí esse aqui de divisão em conquista, nós já fizemos ele, não este, né? Não, mas não é bem aqui, nós já fizemos ele, cadê nossas contas? 5n sobre 3, entende? 5n sobre 3
olhando o coeficiente aqui, né? 1.5, mas deu 1.66, né? Entendeu? Mas aí, quem é que falou outro algoritmo aí? Acho que foi o Daniel, aí no fim da aula passada, né, Daniel? Ele falou, não dá para fazer assim? Faz um algoritmo que é assim, olha. Pega a lista lá com N elementos, compara 2 a 2, primeiro com o segundo, terceiro com o quarto, quinto com o sexto, vai comparando. O maior você joga na lista dos maiores, o menor você joga na lista dos menores. Entende? Compara. A 1 menor ou igual que a 2, se for menor ou igual, quem for menor vai para uma lista, quem for maior vai para outra lista. Então você faz essas comparações. Aí tem a lista dos menores e a lista dos maiores, né? É claro que o mínimo, o menor, vai estar na lista dos menores, né? Agora você dá uma passada tradicional lá, acha o mínimo lá e acha o máximo aqui. Entende? Quantas operações nós fizemos nesse algoritmo? Então, para criar essas duas listas, nós comparamos 2 a 2. Primeiro com o segundo, terceiro com o quarto, quinto com o sexto, sétimo com o oitavo. Foi comparando e jogando, maior para um lado e menor para o outro. Então, quantas comparações foi feita até aí? N sobre 2. N sobre 2. Agora, então nós temos duas listas de tamanho N sobre 2 nesse momento, né? Porque o menor foi para um lado, o maior foi para o outro. Se der igual, vai um para um lado, outro para o outro, não tem problema. Bom, agora a gente vai achar os menores na lista dos menores. Faz aquela busca tradicional de encontrar o menor elemento. Como tem uma lista de tamanho N sobre 2, N sobre 2. Para achar o maior, mais N sobre 2. Quantos que deu no total? 3N sobre 2. Até melhor que esse. Entende? Sem divisão e conquista, sem nada. Mas enfim, foi a divisão e conquista que basicamente nos mostrou que existiam coisas alternativas, né? Porque no início nós íamos ficar com aqueles 2 métodos tradicionais mesmo. Na passada acho o mínimo, da outra passada acho o máximo e pronto. Ia ficar com 2N. Aí divisão e conquista mostra que dá para baixar. Isso aí, de alguma forma, a gente ganhou experiência no problema. Aí apareceu essa ideia, mas escuta, e se eu fizer assim, pá? Né? E esse exercício aqui, esse último, esse primeiro aqui da lista, está dizendo alguma coisa parecida, que era parecido com o que você falou na aula passada, hein? Veja só, o exercício é assim, pode-se desenvolver um algoritmo não recursivo para calcular o máximo e o mínimo de uma lista, baseado na seguinte ideia. Compara-se pares de elementos consecutivos, dessa forma aí que nós fizemos. E em seguida, compara-se o maior no par com o máximo temporário e o menor no par com o mínimo temporário. Escreva esse algoritmo e calcule o número de comparações realizadas. Bom, aqui não está tão claro assim, né? Mas a ideia é essa, ó, veja. Veja o que o algoritmo fala. Compara-se pares de elementos consecutivos. Pares de elementos consecutivos. Então é como se nós tivéssemos uma lista com N elementos e a gente vai comparar pares. Então o primeiro e o segundo. Vai comparar. Aí o terceiro com o quarto. Vai comparar. Então, mas ao mesmo tempo, né, a cada instante, a cada iteração, a gente vai mantendo o máximo e o mínimo aqui na mão. Então, compara o primeiro com o segundo. O menor é o máximo, o menor é o mínimo, o maior é o máximo. Temporário. Aí, em vez de comparar o terceiro com os dois, não, compara o terceiro e o quarto primeiro. Compara o terceiro com o quarto. Vê quem é o maior e vê quem é o menor. Aí o maior compara com o maior anterior, temporário, e o menor com o menor. Entende? Aí a gente ganha. Porque daquele jeito, comparando só o terceiro, você podia pegar o terceiro, comparar com o máximo temporário e ele não for o maior. Aí você tem que comparar com o mínimo. Entende? Então agora não. Agora a gente compara o terceiro com o quarto. Já vê quem é o maior, compara o maior com o maior, o menor com o menor, tem o máximo e o mínimo temporário. Aí faz a mesma coisa com o quinto e o sexto. A gente vai de 2 em 2. Vai dar 3N sobre 2 também. Vai dar 3N sobre 2, entende? Porque cada par de elementos, cada par a gente faz uma comparação entre eles para achar o máximo e o mínimo, maior e o menor. Aí mais uma
com o máximo temporário, mais uma com o mínimo temporário. Então, cada par, a gente faz 3 comparações. Cada iteração, digamos. Mas quantas iterações tem? N sobre 2. Então, é 3 vezes N sobre 2. É irrelevante, mas é uma constantezinha. Exatamente. Então, também outro algoritmo. Esse aqui é bom que não precisa de vetor auxiliar, nada, né? Porque aquele outro você tinha que pôr os dados em algum lugar, guardar a turma do máximo, né? A turma do mínimo, né? De alguma forma poderia fazer com espaço adicional. Isso aqui não. Você vai comparando e pronto. Vai comparando. Então, tá vendo? Tem como resolver o máximo e o mínimo de forma mais eficiente do que 2N. Agora, depois disso, se você quiser ir mais além, gostou dessa brincadeira, você pode perguntar, escuta, mas e aí, não dá para ir mais além? Será que tem que parar aí? Será que não tem nada melhor do que 3N sobre 2? 1.5N? Né? O tradicional era 2N. Esse aqui, divisão em conquista, 1.66N. A menos da constante lá. Esse outro aqui, 1.5. Tá vendo? Escuta, não dá para baixar mais? Quais são as alternativas? Ou você acha um mais rápido, mostra que dá para baixar, mas aí a pergunta continua a mesma, né? Sempre que você acha um mais rápido, alguém pergunta, escuta, mas isso aí não dá para baixar mais? Né? Ou você, de alguma forma, mostra um limite inferior para o problema. Tenta mostrar. Olha, o problema de encontrar o máximo e o mínimo tem limite inferior, digamos 1.5N. Digamos. Não quer dizer que é isso. A hora que você mostra que o limite inferior é 1.5N, significa que esses algoritmos aqui são ótimos. Pode parar. Aí acabou o problema de verdade. Entende? Achamos a solução ótima para o problema. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer fazer. Mas o fato é que nem para esse problema a gente conhece um limite inferior, entende? Você vê? Bom, pode ser que exista na literatura por aí, mas nada tão popular. Você olha lá nos livros, você não acha limite inferior para esse problema do máximo e mínimo. Certamente, um limite inferior é N, né? Claro. Você tem um vetor de tamanho N, todo mundo precisa ser consultado, né? Pelo menos. Né? Agora, esse é um limite inferior, possivelmente muito inferior, né? Muito não justo, né? Não real, né? O cara... Marcelo, se você continuar usando aquela primeira ideia, o primeiro algoritmo que você passou, de separar em vetores, se continuar fazendo aquilo, chega em 3N sobre 2 também? Chega em 3N sobre 2, né? Vai dar um somatório... Não. O algoritmo é assim, você compara 2 a 2, joga o menor para um lado e o maior para o outro. Depois você faz uma busca tradicional. Então, e se em vez de fazer a busca, a gente teria a mesma ideia? Interessante. Por que não, né? Por que não? Ter comparado 2 a 2 na lista de máximos. Aí... Chegou na mesma complexidade. Só que é o seguinte, naquela primeira lista, o problema muda. Na lista dos menores, nós queremos encontrar só o mínimo. Por isso que não dá para fazer a chamada recursiva. E nessa lista do máximo, nós queremos achar agora só o máximo. Aí você joga fora. Mas você compara 2 a 2 Como é que é? Compara de cima, você chama sempre pegando 2 a 2, pegando sempre o maior. Exatamente. Para comparar. E na de baixo você faz o contrário. E joga fora o resto. Aí você vai dividir na metade de novo. Só para achar só o mínimo e depois só para... Mesmo procurando só o mínimo, mesmo procurando só o máximo, você usa a mesma ideia, né? Exatamente. Então, pensa nisso aí. Isso é a mesma coisa. Veja se não é. É a mesma coisa de, dado um vetor com N elementos, achar o máximo, digamos. Fazendo esse procedimento, quebrando no meio, determinando o máximo das duas sublistas, pegando os dois máximos, né, que vem da recursão, da chamada recursiva, comparando, né, e determinando o máximo.
Qual que é a complexidade disso? Quanto tempo, quantas operações isso gasta? Esse algoritmo para achar o máximo. Então tenta fazer as contas aí e vai ver que é N. Entendeu? Vai ver que é N, que é a mesma coisa de fazer a busca sequencial. Esse aí não melhora. Então mesmo que a gente fizer essas chamadas aí, vai ser igual da busca sequencial. Vai ser 3/2. Né? Mas é isso aí. É esse tipo de questão que quando às vezes não dá certo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas motiva outras coisas. É assim. Investigação é assim. Você vai tateando. Às vezes no escuro. Né? Até às vezes encontrar alguma coisa. É claro que você tateando, à medida que você vai tateando, você vai ganhando experiência, né? Vai ganhando experiência com o ambiente. Vai tateando, não, aqui é assim, aqui é assado, até que uma hora de repente, pá. Mas, você vê, é um problema que ainda está em aberto. Achar um limite inferior para esse negócio. Parece que é 1,5, mas não sei, isso é só assim um sentimento. Depois de trabalhar bastante, né? Gente, você não encontra nada melhor, você fala, olha, deve ser impossível, cara. Deve ser impossível, mas enquanto não tem uma prova formal, o jogo não acabou. Nada é impossível. Né? Você acredita que é, mas pode não ser. Né? Voltando lá na indução ainda, tinha aqueles problemas em casa dos pombos. Qual que é aquele problema das 25 pessoas, 25 homens, 25 mulheres? Você provar que sempre tem que ter pelo menos alguém que tem mulher dos dois lados. Ixi, cara, hein? E aí, alguém pensou nessa? Pensar, a gente pensou. Né? Mas para resolver, né? Essa era difícil. Tipo, dos amigos. Vamos ver, vamos dar uma olhada rápida nele, porque a gente precisa ir para frente aqui, hein? São 8 exercícios, os 4 primeiros são fáceis. Indução, né? Aqui, né? Esse sexto aqui, né? 25 garotas sentadas em torno de uma mesa redonda de 50 lugares. Mostre que existe uma pessoa cujos 2 vizinhos são garotas. Quer dizer, uma pessoa... Quer dizer, mostre que existe uma sequência, né? De garota, garoto, garota... Ou então garota, garota, garota. Existe uma pessoa, pode ser garota ou garota, homem ou mulher. Tipo, eu fui também. Existe uma pessoa cujos 2 vizinhos são mulheres. Qualquer combinação que você faça, vai ter esse. Tem que ter 3 assim, com essa configuração. Porque se não tiver, deve dar alguma zebra aí. Tem que ter. Alguma coisa exatamente. Tem que ter. Então tem que... Engraçado, esses exercícios assim, não sei se vai resolver com casa do pombo, sabe? Pô, eu peguei tanto lá de indução que a gente consegue resolver sem indução, né? Às vezes existe uma solução que a gente não está enxergando. Mas, a princípio, tente resolver de qualquer forma. Ó, a ideia é o seguinte, sei lá qual que é a ideia, né? Tenta, olha, se não existir essa configuração, né? Não tiver garota, tem que existir garota, alguma coisa, garota. É uma pessoa, né? Cujos 2 vizinhos são garotas. Se não acontecer isso, o que é que dá? Né? O que pode acontecer? Quer dizer, quando você tem uma garota, aí depois pode ter um garoto ou garota. Mas depois tem que ser garota. Outro lado. E são a mesma coisa, em 25 garotos e 25 garotas. Vamos pensar nisso aqui com calma, a gente comenta mais rapidamente na próxima aula. Porque essas coisas não resolvem assim de imediato, né? E se a gente ficar aqui, a gente vai gastar a aula toda tentando resolver. Vamos fazer um pacto de pensar nesse aqui então, e tentar, além de outros, né? Mas na próxima aula a gente comenta isso aqui com mais precisão aí no começo, né? No começo da aula. Pensa mais aí, o que pode acontecer se não existir uma garota, uma pessoa cujos 2 vizinhos são garotas?
Para qualquer pessoa, pelo menos um é homem. Para qualquer pessoa, pelo menos um é homem. Tem que dar alguma coisa errada aí, cara. Os garotos têm que estar em par, né? Exatamente, vai ter mais garoto que garota. Pois é, mas tem que... Por que vai ter mais garoto que garota? Tem que tentar... Uma frase mágica, né? Pelo princípio dos pontos. Fazer desse jeito. A gente fala que não tem 25 garotos e 25 garotos. A gente fala que tem 24. Daí dá pra você fazer pares, ó, dos garotos, dos garotos, dos garotos, dos garotos. Aí você faz a rodinha, você vai dar perfeito. Não tem uma pessoa que tem duas garotas como vizinho. Daí você tenta colocar mais um garoto, mais uma garota, sem isso acontecer. Acho que é impossível. Vou falar o que eu pensei aqui. O garoto, ele vai ter que ter sempre um vizinho garoto, né? Então você teria que ter 12 pares. Só que daí só sozinho ele vai ter que entrar no par também. Uma tripla. Então você vai ter 12 pares de garotos. Entre esses garotos tem que ter 25 garotas. E você tem 12 espaços para elas. Peraí, vamos devagar. Você está dizendo que os garotos têm que vir aos pares. Tem que ter os pares. Porque do lado tem que ter um garoto, pelo menos. Ou mais, pelo menos aos pares. Pode ter uma sequência de muitos garotos, né? Aí pior ainda, eu sei, né? É pior ainda, mas os garotos não podem vir sozinhos, porque se ele vier sozinho, olhando a sequência, né, circular, aí os vizinhos seriam garotas, né? Olhando, então, olha só a sequência de garotos assim, né? Quem sabe? Aí só que o valor é ímpar. Então vai sobrar um garoto sozinho ou numa tripla. Olhando a mesa aqui, olha onde que tá os garotos. Então, aqui tem um garoto, vou marcar com o X azul. Os garotos, se olhar a sequência, né, onde estão os garotos, eles têm que vir aqui aos pares. Pelo menos. Pelo menos. 2 garotos, aqui outros 2 garotos. Pode ser que seja 3, não sei, mas pelo menos 2. Pelo menos 2. Porque se vier um sozinho, os do lado são garotos, é o que nós queremos. Né? Bom, e aí, que mais, ô? Então, tipo, você vai ter que ter... se você fazer os pares... Aí aqui são as garotas. Seria 12, só que sobra um garoto sozinho, que é ímpar. Ele não pode ficar sozinho, então ele vai ter que entrar junto numa tripla. Então você vai ter 12 grupos de garotos, aos pares triplas. Entre eles vai sobrar 12 conjuntos para você colocar as garotas. Só que tem 25 garotas. Um tem que ter 3. Uma vai ter que ter pelo menos 3 garotas juntos. Mais ou menos isso, né? Que espelhado. Então, os garotos... Pelo menos 3 garotas. Então os garotos têm que vir aos pares, triplas, etc. Olhando sequência de garotos. Como aqui, ó. Aos pares. Aí depois vem 3. Entre cada par desse tem um buraco aqui, ó. Que eu não sei quantos espaços tem. Tudo bem, não importa. Olhando só os garotos, ele vem aqui aos pares. Tem outro buraco aqui. Né? Então, toda vez que você acha um garoto fazendo um percurso circular aqui, toda vez que a gente acha um garoto, tem que ter pelo menos mais um. Ele não pode aparecer sozinho. Porque então os do lado seriam um garoto e é o que nós queremos. Acabou o problema. Né? Para não acontecer, tem que vir assim. Aí, se aparecer o garoto, vai ter o espaço aqui, um espaço, que eu não sei também quanto é. Né? Bom, mas como os garotos têm que aparecer aos pares, e ao todo é 25, né? Significa que existe o número de buracos aí, né? Que as garotas vão... O número de espaços que vão ser preenchidos pelas garotas é no máximo... 12. Porque garoto tem que aparecer em pelo menos 2. Né? Pelo menos 2. Vai ter que aparecer uma tripla. Aí, 25. em algum momento, completa 24... O 25º vai ter que juntar nesses 2 aí, porque ele não pode vir sozinho. Então já teria, né? Então tem 12 segmentos aí, né? De garotos, só olhando para os garotos. Sequências consecutivas de garotos. Tem 12 segmentos como esse aqui, pedaços, né? Segmentos. Mas o 25º tem que entrar num desses 12. Numa dessas duplas ou triplas, sei lá. Tem que vir junto com esses. Né? Bom, mas aí sobram 12. Né? 12 segmentos aí para ser preenchido pelas mulheres. Mas as mulheres são 25. Algum deles tem que ter 3.
Né? Agora, esse foi o princípio da casa do pombo. Esse sim, é isso Aí mesmo. a casa de ponto seriam os espaços entre os garotos. É. E os pontos 12. seriam cada duas meninas. Só que ainda sobra uma. É, Aí ela vai ter que entrar junto. a casa seria esses espaços, que são 12, né? Mas são 25 pombos. Então alguma casa tem que ter 3. Exatamente. Para casa, cara, dois, né? É. Trocando. Então vai ter que ter 3 consecutivos. É isso aí. Agora, essa é a ideia mesmo. Agora, tenta escrever isso aí. A escrita disso também não é outro processo, né? É outro processo. Como é que a gente fala esse negócio aqui? Sequência consecutivas de garotos, sei lá, tem que escrever isso aí. Achar palavras para fazer, para colocar em palavras esse desenho aqui que nós fizemos, né? Enfim. É isso aí. Que bom que conseguimos resolver já também, né? Eu acho que talvez Mais esse. na hora de escrever, começar ao contrário dos garotos. Professor, na prova só fazer desenho já faz. Mais 2 garotas juntas. Você só coloca assim, que é não tem. Pessoa com 2 garotas. Uhum. Vamos estudar isso aqui, ó. Precisamos estudar mais um hoje. Seleção do caésimo mínimo. Lembra desse? Velho amigo, hein? É. Esse aqui. Agora a gente vai ver 2 exemplos da aplicação da técnica de divisão em conquistas não trivial. 2 exemplos não triviais. Então, achar o máximo e o mínimo, né? É um problema até bem básico, né? Foi bom tudo. A divisão em conquista trabalhou bem aí. Mas esse aqui, agora para terminar, a gente vai ver 2 exemplos mais elaborados. Então, um deles é a seleção do caésimo mínimo. Veja, queremos selecionar o caésimo menor elemento. Para k igual a 1 é o primeiro mínimo, né? Que é o mínimo. Aí o algoritmo tradicional serve. Esse aqui vai ser um geral. Você dá qualquer k, ele seleciona o caésimo mínimo. Entendeu? Entende o caésimo mínimo? K menor elemento. Imagina o vetor ordenado. É aquele que está na posição K. Bom, uma solução poderia ser ordenar o vetor, né? E pronto. O cara que caiu na posição K é o caésimo mínimo. Aqui está a descrição do problema, né? Dado um vetor L, de 1 até N, com N elementos, escreva um algoritmo para determinar o caésimo menor elemento. Para K variando de 1 até N. Então, é dado um vetor e um K, você fala, ó, o caésimo menor elemento é esse. Entende? Isso vale para qualquer K. Se a gente selecionar o K igual a N sobre 2, né? Pegar o cara do meio, o cara que está na posição N sobre 2, né? Isso aí vai servir para o quicksort, né? Quicksort. Desde que, exatamente. A gente também não gaste tanto para achar esse caésimo, né? Porque uma solução natural é ordenar o vetor, né? Ordenar o vetor é o que a gente quer fazer com o quicksort. Você vai ordenar o vetor para achar o caésimo e entregar para o quicksort. Ele vai falar, pô, né? Agora não preciso mais. Enfim, uma solução é ordenar o vetor, mas aí a gente gasta, né? Tempo n log n. Tudo bem. A questão é, dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor, né? Usando divisão em conquista, vamos projetar um algoritmo linear. Linear para o caésimo. Aí esse vai servir para o quicksort. Porque linear é o mesmo tempo do partição. Partição gasta tempo linear para fazer a partição. E a partição, no pior caso, pode te dar um cara bem ruim, né? Bem no extremo do vetor, né? Que é o pior caso do quicksort. Ou perto do extremo, pelo menos. Esse aqui não. Se você jogar esse aqui e dar o K igual a N sobre 2, ele vai te dar o cara que está na posição N sobre 2 e você faz a partição segundo esse cara. Os que ficarem... A turma do lado esquerdo vai ser menor ou igual que ele, a turma do lado direito vai ser maior. Aí você aplica o quicksort recursivamente nessas duas metades. Você está sempre quebrando ele no meio. Sempre quebrando no meio. E o quicksort vai dar N log N.
Mas enfim, isso aqui também não é tão... A história não é tão bonita assim, a constante dele é um pouco grande, mas tudo bem, ele é linear. Vamos ver. Então, olha, a chave desse negócio, a ideia, né, geral é isso aí. Que está escrito aqui, ó, a gente vai dividir essa lista, não em duas partes como faz o Quicksort, né, mas em 3 sublistas. L1, L2 e L3. De acordo com o elemento M, de acordo com o pivô. Só que esse pivô não é aleatório, a gente vai escolhê-lo com cuidado. Então nós vamos dividir a lista de entrada em 3 sublistas. De acordo com o elemento M, do vetor, né, claro, tais que L1 contenha todos os elementos menores do que M. L2 contenha todos os elementos iguais a M. E L3 contenha todos os elementos maiores do que M. Então, vamos dividir em 3 pedaços. A turma dos menores, a turma dos iguais e a turma dos maiores. Que esse vetor. Entendeu? Que esse pivô M. Só que aqui nós vamos... Atenção especial à escolha de N, hein? Esse M não é aleatório, como o Quicksort faz. Pá, escolhe um pivô. Esse M vai ser um M escolhido a dedo, de forma bem elaborada. Aqui é que vai estar o segredo desse KS. Então, como que a gente vai escolher esse elemento? Bom, vamos ver se... Melhor a gente seguir, vai. Aqui, ó. Primeira coisa, escolha de M. Escolha de M. Então, primeira coisa, divida o vetor inicial, a lista inicial dada, em L sobre 5, lista de 5 elementos cada. Entende? Então, é dado um vetor inicial, é dado um vetor L, é dado um vetor L. A gente vai dividir em pedaços de 5 elementos cada. 5 elementos cada, entende? Pedaços. 5 elementos cada. Dá L sobre 5 listas. Agora, veja, só que a gente não vai enxergar a coisa assim. Para entender direito a ideia, vamos enxergar esses L sobre 5 elementos, vamos enxergá-los assim, ó, na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a primeira, os primeiros 5 elementos. Aqui, os segundos 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante, sabe? 11, 12, 13, 14, 15. E assim por diante. Vamos imaginar que o número de elementos é múltiplo de 5 para completar direitinho. Se não completar, não tem problema. Então, tá vendo? Os 5 elementos aí, ó. A sublista de 5 elementos. Uma vez feito isso, aí nós vamos olhar para essa turma aqui, ó. Para essa turma aqui, ó. Essa lista das medianas. Veja, o vetor, essa turma aqui, cada vetorzinho. Não. Não é, calma, não é bem assim. Estou adiantando os passos. Cada vetorzinho desse de 5 tem que ser ordenado, exatamente. Não vai ser mediano. Exatamente. Então, imagina eles ordenados, de baixo para cima. Cada 5 desses está ordenado. Por qualquer método, não importa. Ordenar 5 é sempre tempo constante, né? Você faz ali a comparação e pronto. Ordena. Então, esses segmentozinhos de 5 elementos, está tudo ordenado. Está tudo ordenado. De baixo para cima, imagina. Agora, para facilitar a compreensão... Não, calma. Agora a gente olha para essas medianas aqui. Esses elementos do meio. O terceiro de cada lista. Olha para o terceiro de cada lista. E vamos pegar dessa lista aí, eu vou chamar de M. Vamos pegar dessa lista M
é o cara que está, imaginando essa lista em ordem crescente, o cara que está no meio, a mediana da lista das medianas. Tem que ordenar. Entende? Tem que ordenar. Ordenar, ou como que a gente vai obter essas medianas desse vetor? Ordenar ou, veja, obter essa mediana não é a mesma coisa de obter um késimo mínimo de um vetor, só que esse k é um fixo, n sobre 2, né? Então, ele é obtido por uma chamada recursiva do mesmo algoritmo. Entende? Sem ordenar. Depois a gente vai ver isso com mais precisão. Mas vamos tentar comentando para a gente entender cada vez mais. O problema é determinar o késimo mínimo. Dado um vetor e um k, o algoritmo vai nos fornecer o késimo mínimo. Então a gente faz isso, divide em sublistas com 5 elementos cada, ordena essas sublistas separadamente, de 5 elementos, e olha para esse cara do meio. Olha para esse cara, essa lista das medianas. Agora, vamos pensar na mediana das medianas. Na mediana dessa lista. Dada essa lista, o cara que está na posição do meio. Imagina por um momento essa lista ordenada, só para a gente entender o que você passa aqui. Imagina essa lista ordenada e vamos pensar no carinha do meio. Entende? Então, só para a gente entender melhor o processo aqui, o procedimento, essa lista das medianas aqui, imagina ela ordenada. Imagina ela ordenada. Só que na ordenação, a gente troca todas as colunas juntas também. As colunas não mudam, elas estão fixas, entende? Na hora que você vai ordenar, sei lá, fazendo troca, qualquer coisa aí, vamos imaginar ela ordenada. Agora, cada elemento, digamos o menor elemento, ele pode estar aqui na última posição, mais à direita. Mas se a gente imagina essa lista ordenada, ele vai ser o primeiro, ele vai estar lá mais à esquerda. Mas imagina que os 5 vão com ele. Entende? Essa sequência ordenada de 5 elementos, isso não muda, isso está fixo. Então, imagina essa lista das medianas ordenada aqui. Ó. Esse negócio está assim. Ordenado. Mas a gente não vai ordenar. Né? Aí, a gente olha para a mediana das medianas. O carinha que está bem no meio aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Mediana das medianas. Esse carinha. Ele vai pertencer aqui a algum grupo de 5, né? Algum grupo de 5. E esse cara é o pivô. Esse cara aqui é o M. Esse cara aqui é o M. Esse cara aqui é o M. Vou marcar aqui. O M vai ser esse cara. Entende? E aí, o que a gente faz? Divide a lista em 3 sublistas. Os menores que ele para um lado, os iguais para o outro e os maiores para outro. Maior para outro. Bom, aí de acordo com o K, a gente vai saber aonde está o késimo. Em que sublistas dessas. Entende? De acordo com o K e o tamanho das sublistas, né? Por exemplo, digamos que a lista... Então, temos a lista dos menores do que M, iguais a M, maiores que M. Digamos que os menores que M dá uma lista lá de 27 elementos. E o K é 15. Onde que está esse K? Esse késimo? Está nessa primeira lista, né? Dos menores. Digamos que a lista dos menores tem 27 elementos. A lista dos elementos iguais a M dá outros 18. E a lista dos maiores dá outros 10. Entende? Então veja, esse M é um pivô e nós vamos dividir a lista inicial L em 3 sublistas. Em 3 sublistas. Vai ter, veja, isso aqui está dividido mesmo, sabe? Sem ordenar, mas a gente está movendo os elementos. Aqui vai estar a turma dos menores do que M. Aqui vai estar a turma dos iguais a M.
e aqui vai estar a turma dos maiores do que M. Entende? Isso é obtido, né? Temos lá em mãos. Bom, aí de acordo com o número de elementos em cada lista, número de elementos e o valor de K, a gente sabe onde está o Késimo mínimo. Sabe onde está. Não sabe quem é ainda. Então, estou fazendo um exercício aqui. Digamos que aqui tem, sei lá, 27 elementos, aqui tem 14 elementos, aqui tem 18 elementos. Agora a gente olha para o nosso K. Digamos que o K seja, sei lá, 9. Veja, a gente quer o 9º menor elemento. Menor que... Aonde que está esse 9º? Aonde que está esse cara? Vai estar na lista dos menores, né? Porque nessa primeira sublista vai estar os menores elementos do vetor. Independente de quem é o M. Depois vem o M. Depois vai ter a turma dos maiores que M. Esse cara está na primeira lista. Né? Se o K for até o 27, ele está na primeira lista. Até o 27º mínimo. Né? Do 28º em diante, até os 14 próximos, quem é o Késimo mínimo? É o próprio M. Né? Quem é o 28º mínimo? Oitavo menor elemento? M. É M. Porque os 27 primeiros são menores que M. Do 28º até 14, né? 42, a posição 42, vai estar M. Então vai dar M, 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 M. Tem um monte de elemento repetido aí. Se tem 14 iguais a M, 14 repetidos. Entende? E do 43 em diante, né? O Késimo mínimo vai estar na lista dos maiores. Só que a gente esquece os dois lados, pega só a lista dos maiores e ajusta o K, né? Por exemplo, 27 mais 14 dá 41, né? Se eu quiser o Késimo mínimo para K igual a 42, o que eu faço? Ajusto o K igual a 1 e pego só a lista dos maiores. Eu quero o primeiro da lista dos maiores. Entende? É só pegar o K, subtrair os caras menores, subtrair os caras maiores. Vai ser, né? Vai ser o K ajustado para esse cara aqui da direita. Entende a ideia? Mas ali o K, no caso, ele é um valor, ele não é um índice, né? É um valor. Se esse 9... Não. Desculpa, não é valor. É um índice. É o K menor elemento. É o 9º elemento. É o 9º menor elemento. Entendeu? Não é o valor 9. É o 9º menor elemento. Então, mas ali naquele lado 27, você está dizendo que tem 27 elementos, não necessariamente menores que M, ou sim? Não, os primeiros são menores que M, 27 elementos menores que M. O M é um valor do vetor. M é um valor descoberto aí, essa pivô aí, ó. Esse valor. Vetor, né? Não é um valor criado. O algoritmo é esse, não importa quais são os valores. A gente vai escolher um M, entende? Então, isso nós vamos recordar, vamos escrever direito com mais precisamente, mas vamos entender um pouco melhor ele aqui. Fala. E se tiver, eu também não entendi essa parte, porque como ter certeza que está ali nos 27? Se tiver vários elementos repetidos. É que aí são 27 distintos, pelo menos. Né? Não! Eles têm que ser só menor do que M. Não pode ser igual, só diferente. Ali você pode Eles são menores. 40 elementos, mas 27 vão ser valores distintos e são menores que M. Eles não precisam nem ser distintos. Então, O que importa é que eles são menores que M, É maior que 27 elementos. Né? Nesse caso. Os primeiros 27 são menores que M. Certo. Significa que eles são os menores do vetor. Os 27 menores estão aí, nessa turma aí. Depois vem a turma dos iguais a M. Quer dizer, esse M, ele basicamente, ele não ordena, mas ele dá uma ajustada. Ele fala, os menores elementos estão aqui,
aqui estão os caras iguais a ele e os maiores que ele estão para lá. Entende? Então ele dá uma organizada. A turma dos pequenos está aqui. Entende? Estou chutando esse 27 e 14 só para a gente ter uma ideia. Entende? Se eu quero K igual a 9, se eu quero o nono, né, menor elemento, onde que está esse nono menor elemento? Vai estar na turma dos menores, nesses 27 aí. Então basta chamar recursivamente de novo o algoritmo para achar o nono nessa turma aqui dos 27. Mas esse nono, esse cara vai mudar. Aí ele vai achar o nono aqui nessa turma. Diminuiu, né? Pro início, no caso. O vetor diminuiu. Ele vai fazer de novo o processo das 5 listas. É porque você vai de um, porque seu vetor agora. Aham. Mas é que finalmente ele vai que é igual, né? Então, Aham. o início não muda. Então, agora, mais um passozinho, hein? Por que a gente fez toda essa ginástica para escolher esse M aí, hein? Por que a gente fez toda a ginástica para escolher esse M aí? Veja só. Acho que para garantir o progresso, né? Para garantir a eficiência do algoritmo. Diminuir esse... No meio. Mas olha essa lista das medianas. A gente não ordena ela, mas imagina que ela esteja ordenada. Essa lista das medianas aí, esse M. Veja, e nós pegamos esse cara do meio, né? Esse cara aí do meio, esse pivô aqui, M, veja, se essa lista aqui está ordenada, ele é menor, ele é maior ou igual, né? A todo mundo que está aqui à esquerda dele, entende? A todo mundo que está aqui à esquerda dele, né? Se essa lista está ordenada. A gente está olhando ela ordenada só para entender. Agora, essa turminha de 5 também não está ordenada? Cada um desses caras é maior ou igual que o que está embaixo dele, né? Entende? Ou seja, esse pivô aqui, ó, a gente pode garantir que ele é maior ou igual a toda essa turma aqui, né? Entende? Que dá 1/4 do vetor, né? Que dá 1/4. Então, isso aí garante que o pivô, ele nunca vai cair lá no extremo, sabe? Que pode acontecer com um pivô aleatório que a gente escolhe. Ele pode ser o menor de todos. Esse aqui nunca vai ser o menor de todos. E também nunca vai ser o maior de todos. Porque ele é menor ou igual que a turma que está aqui à direita dele, que por sua vez é menor ou igual que está por cima dele. Entende? Então ele também vai ser menor ou igual que toda essa turma aqui, ó. Entende? Então ele vai estar entre a posição 1/4 e 3/4. Se você olhar agora o vetor L ordenado, dividir ele em 4, esse M vai estar aqui, ó. Entende? Essa que é o segredo da escolha do M. Ele vai estar aí no meio. Meio assim, mais ou menos, né? O pior que pode acontecer, ele está lá no 1/4. Imaginando o vetor ordenado. Ou no 3/4. Mas enfim, vamos passar de novo por essa ideia. Então a gente refaz a ideia, mas escrevendo algumas coisas aqui. Então a gente vai entender esse negócio melhor. Então assim, divide a lista L em L sobre 5 listas de 5 elementos cada. Aí, ordene separadamente cada uma dessas listas. Como nós fizemos. Vamos recordando. Só que de uma forma mais precisa. Escrevendo as coisas. Aí seja M a lista das medianas das listas de 5 elementos. É a mediana. Quer dizer, nesse cara ordenado, aquele que está no meio. Mas esse cara ordenado é só para a gente entender onde está essa mediana. A gente não vai ordenar esse vetor. Como é que a gente obtém essa mediana? Seja M a lista das medianas. Desculpa. Seja M. Mzinho será a mediana de M. Quer dizer, se você imaginar esse M ordenado, Mzinho é o cara do meio. Mas nós não vamos ordenar esse M para obter o Mzinho. Como que nós vamos fazer? Uma chamada recursiva do mesmo algoritmo. No lugar do L vai o Mzão, no lugar do K vai o tamanho de Mzão sobre 2, metade dele. Entende? Enfim. Então, essa é a ideia.
Essa é a ideia. Agora vamos escrever isso aí. Vamos escrever esse algoritmo. Olha lá, o algoritmo chama seleção KL. Dado um K e uma lista L, tem como entrada um inteiro K e um vetor L, ele vai sair o késimo menor elemento. O késimo menor. Então, agora mais pé no chão, né? Mais pé no chão é assim, primeiro passo. Olha, se essa lista for pequena, ordene e acha o menor elemento e pronto. Nós não queremos preocupar com a lista pequena, porque esse negócio tem que dividir em sublista de 5, entende? Para isso ter sentido, tem que ter pelo menos 3 sublistas. Então não adianta. Se o vetor for pequeno, ordena tudo e pronto. Ah, mas ordenar, vamos, até 15, né? Ordenar até 15 é tempo constante. Ordena qualquer algoritmo que você quiser, ordena e pronto. Bom, então se ele for maior do que 15, agora sim. Agora a gente aplica aquela ideia. Divide a lista em sublistas de 5 elementos, ordene separadamente cada uma dessas listas, aí olha para a lista das medianas e vamos achar a mediana das medianas. Encontrar a mediana das medianas. Como é que é a mediana das medianas? Uma chamada recursiva, no algoritmo seleção, olha lá. Onde o K vale M sobre 2, tamanho desse vetor sobre 2, e no lugar do L vai o M. Chama o algoritmo seleção. Isso aí vai nos retornar a mediana. Ele vai aplicar recursivamente a mesma ideia. Bom, aí nós vamos fazer o quê? Criar as 3 sublistas. Então, olha lá, sejam L1, L2 e L3 as sublistas dos elementos que são menores, iguais e maiores do que M, respectivamente. Então, M virou o pivô da partição. Agora, dá uma passada no L, comparando cada elemento com M. Se for menor, joga para L1. Se for maior, joga para L2. Se for igual, joga para L2. Se for maior, joga para L3. Então, agora a gente tem as 3 sublistas. E vamos olhar agora, comparar o tamanho de cada sublista com o valor de K. Se a primeira sublista já for maior do que K, então o késimo mínimo vai estar na primeira sublista. A gente chama seleção K, primeira sublista L1. Se o número de elementos for maior do que K, né? Então, se o tamanho de L1 for maior que K, pare com saída seleção KL1. Vai buscar o késimo na primeira sublista, que ele está lá. Bom, se não, é porque o K é maior do que L1, maior do que o tamanho de L1. Bom, agora a gente compara o tamanho de L1, K com o tamanho de L1 mais o tamanho de L2. Se ele for menor ou igual que esse número aí, quem é o késimo mínimo? É o M, exatamente. Se não, se L1 mais L2 é maior ou igual que K, pare com saída M. O késimo mínimo é M, né? Se não, vai para L3 e desconta. Se não, pare com saída. Seleção K menos L1 menos L2, L3. Entende por que está descontando? Porque é aquela história, né? Se o primeiro tem 20, L1, o segundo tem 10, dá 30, e eu quero achar o elemento que está na posição 34, basta achar o quarto da lista L3, né? Seria o 34 menos 20 menos 10, que dá 4, na lista L3. E é isso, cara. E é isso, o algoritmo. Esse não é trivial, né? Pelo menos. Não é nada, né? Pá. Só essa medida de 5 aí. E a questão agora é isso. Escuta, por que isso é legal? Por que isso é bom? Porque agora o próximo passo é vamos calcular o tempo de execução desse algoritmo aqui, ó. Vamos calcular o tempo de execução. Bom, vamos pensar no tempo. Se você for querer calcular o tempo diretamente, se eu olhar aqui e querer determinar o tempo, não vai dar.
Não vai dar. Dá para ver o tempo? Não dá, né? Não dá para ter ideia nenhuma. Mas se a gente pensar em estabelecer uma recorrência que corresponde ao tempo, opa! Aí a gente consegue. Com paciência dá. Aí a questão vai ser resolver a recorrência. Então vamos ver, qual é a recorrência que corresponde ao tempo de execução desse algoritmo? Então, vamos chamar de T de N, né? O número de operações feito pelo algoritmo para determinar o quésimo mínimo de uma lista com N elementos. Tempo de gasto, T de N. Então vamos olhar aqui, ó. Bom, esse passo 1 vai ser constante. Vamos chamar de até uma constante, C1 aqui. Tempo que vai gastar nesse passo 1, né? Se ele entrar aqui, ele vai gastar tempo constante. Esse passo não é interessante. Esse passo não é interessante. Vamos passo 2. Divide L em lista de 5 elementos. Ó, se você quiser, isso aí não muda nada. É só falar, olha, de 1 a 5 é uma turma, de 6 a 10 é outra turma. Isso não muda nada. Você pode fazer as coisas em L. Mas se você até quiser fazer as coisas numa matriz lá, né, para ficar do jeitinho como nós fizemos, tudo bem. Transporta o cara aí para uma matriz de 5 por L sobre 5, né? Você vai gastar tempo N jogando todos os elementos aí, né? Tudo bem, se quiser. Eu acho que isso não vai dar, sei lá, tempo N, O de N. O de N, ou CN. Aí, ordene separadamente cada uma dessas listas. Ora, quantas listas tem? N sobre 5. Né? Mas cada lista tem 5. Cada lista, quanto tempo a gente gasta para ordenar cada lista de 5 elementos? Isso é tempo constante. Constante. Qualquer mesmo que você pega um bobo sorte aí, são 5 elementos. É tempo constante. Agora, quantas listas existem? N sobre 5. Então é CN, é O de N. Isso aí. Então isso é O de N. Esse passo aqui. O de N. Aí seja M a lista das medianas. Isso aqui só está identificando a lista. Isso aí não é nada. Tá dizendo, considere esse vetor aqui. Né? Quiser criar um vetor M, tudo bem. Isso aí também dá O de N. Pegar esses elementos e jogar para esse vetor M, né? Dá N sobre 5 elementos, né? Também dá O de N aqui, ó. Se você quiser criar um vetor adicional. N. Aí esse passo 5, quanto de tempo a gente gasta? Veja, é o mesmo algoritmo, é uma chamada recursiva. Quantos elementos tem esse vetor aí? L sobre 5. O M? Tem. Exatamente. Vamos dizer que o L é o tamanho do L é N, né? Nós estamos tomando como N. N sobre 5. N sobre 5. Esse algoritmo seleção, que é o seleção, é o algoritmo aqui, ele chama seleção, ele está só na página anterior. É o mesmo algoritmo. Aplicado a uma lista de tamanho N sobre 5, vai gastar quanto de tempo? T de N sobre 5. Porque T de N é o tempo gasto por esse algoritmo para processar um vetor com N elementos. Se eu tenho um vetor com N sobre 5 elementos, então nós vamos gastar aqui T de N sobre 5 para processar esse vetor. Né? Isso independe do K, é só do tamanho do vetor. Aí tem esses 3 aqui. Bom, L1, L2, L3, tudo bem. Se você quiser separar lá, pegar o M, separar, né? Isso também vai ser O de M, né? Separar nas 3 listas, criar as 3 listas, né? L1, L2, L3. Olha lá. Agora, entre esse passo 7 e o 8, né? Apenas uma chamada é feita, né? Porque ou ele entra no 7, no si, se ele não entrar no si, ele vai num desses 8 aí, né? Inclusive, nenhum deles pode até ser tempo constante, porque ele pode até parar com saída M, né? Esse é o melhor caso. O pior caso é quando ele entra lá no 7 ou na última linha aqui, né? Seleção, pá. Quando ele faz a chamada no L1 ou no L3, né? Esse é o pior caso. Então ele vai entrar num desses 2. Cada chamada dessa, quanto de tempo ele vai gastar? T do tamanho dessa lista, né? Qual pode ser o tamanho máximo que essa lista pode ter?
3n sobre 4, né? De onde que vem isso? Daquela análise nossa, lembra? Eita, agora tá lá atrás. Tem que ir 1 por 1. Eita. Aqui, ó. Lembra? Aqui, ó. Essa análise aqui, ó. Ah, tá. Porque esse M, o trabalho, ele deu tanto trabalho exatamente por isso. Ele vai cair aqui entre essa posição 1/4 e a 3/4. Ele não vai cair lá no extremo. Por causa dessa análise aqui, entende? Ele é menor ou igual que os caras que estão na esquerda, que por sua vez é menor ou igual que o que está embaixo. Ele vai ser maior ou igual que 1/4 dos elementos e menor ou igual que 1/4. Ele nunca vai estar no extremo. Opa, já estamos adiantando as coisas aqui. Não, aqui. Aqui, ó. Então aqui vai dar T de 3n sobre 4, né? Que é o tamanho máximo da lista. Aí esse é o tempo gasto por esse algoritmo. Quer dizer, juntando tudo isso aí dá o quê? T de n sobre 5 mais T de n sobre 4. Não, mas eu sei, mas pode pôr Cn aí. Mais Cn para não... Esse C pode ser qualquer coisa. Não importa se é 4, se é 5. Cada um de n desse é como se fosse um C1n, o outro é C2n, o outro é C3n. A gente pega o maior desse C e pronto. Ou a soma de todos eles e chama de C. A soma. Então é isso aí, ó. Passando isso aí a limpo. Ixi, peraí. Já são 2h35. Nós vamos terminar essa conta aí na próxima aula. Então, só para passar isso aí a limpo, olha lá, ó. Seja T de n o tempo gasto pelo algoritmo seleção para determinar o késimo mínimo de uma lista com n elementos. Passando a limpo o nosso raciocínio. O tempo de execução ó, da linha 1 a 4 é O de n. Muito bem. A lista M das medianas contém no máximo n sobre 5 elementos. E a execução da linha 5, que é a chamada recursiva lá, requer T de n sobre 5. É o nosso caso lá. T de n sobre 5. A linha 6, que é a composição dos vetores L1, L2 e L3, O de n. A chamada recursiva na linha 7 e 8 requer tempo máximo T de 3n sobre 4. Aquilo que nós falamos. Né? Podemos, então, expressar o tempo T de n pela seguinte recorrência. T de n é menor ou igual que Cn, para n menor ou igual que 15, porque se for 15, ordena lá e pronto, né? E, para um vetor grandão, é isso aqui, ó. T de n sobre 5 mais T de 3n sobre 4 mais Cn. Para n maior ou igual que 15. Esse é o tempo. Agora a questão é resolver essa recorrência. Resolver essa recorrência. Pelo método mestre não dá, né? Porque são 2 somas de t, né? Não dá. Não pode ignorar, né? O primeiro, o T de n sobre 5, né? É muito menor. Não, ele... Mas mesmo com isso aqui, mesmo com tudo isso aqui, só adiantando o expediente, a gente vai mostrar por indução que T de n é menor ou igual a 20 Cn. Na verdade, esse 20 aqui, eu só adiantei um expediente. Na verdade, a princípio não é 20, é um certo K. Depois a gente descobre que o K é 20. Entende? O que você ia falar? Dá pra fazer uma coisa com aquela sequência ali, juntar, tudo. Dá para tentar fazer, olhar, sei lá, árvore de recursão, sei lá, mas aí complica também. Mas não tem jeito. Mas veja, isso aí é um késimo mínimo, né? A gente sabe o problema, de onde veio isso. Isso não pode ser n log n, né, cara? Porque n log n já é ordenável e pronto, né? A proposta disso é para ser linear. É para ser linear. A proposta dele é essa. Então vamos ver mesmo se ele é linear. Entende? Então, veja, que o Cn é do problema, o C é do problema, não é mais uma constante qualquer. A constante multiplicativa é o K que nós estamos introduzindo aqui, ó. É alguma constante, é algum K vezes Cn. O Cn é do problema. Esse C, o C é do problema, não é mais um C qualquer. Entende? A gente vai ver que esse K dá para calcular que se ele for 20, fica bom. Aí o tempo fica menor ou igual que 20 Cn.
Então, a constante é grande, entende? 20, é alta. Mas ele é linear. Ele é linear. Vamos fazer isso aqui com calma na próxima aula. A gente faz essa conta. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, refaz as contas lá e ir para frente, só para ver como é que é. E a gente faz com cuidado na próxima aula. Aí lá a gente, quem sabe no início a gente faz mais algum exercício, hein? E no final também. E já aprontando para a prova, né? Aprontando para a prova que é a próxima quarta. Você vai fazer aí mesmo, né, Daniel? Ou vem aqui? Vai ser na quarta eu vou ter que fazer daqui mesmo, porque eu tenho aula à noite. Tá bom. Eu vou mandar para o Mauri. Para ele. Tá, aplicar aí para você. Ele escala alguém aí para aplicar aí, tá bom? Tá jóia. Fala para ele que até terça assim eu mando. Eu vou passar um e-mail para ele. Tá jóia. Valeu. Valeu, abração. Até sexta, hein? Até sexta. Falou.